Olá, olá, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando a gente pela página do Facebook, Prof. Walter Guarujá, pelo perfil Prof. Walter Batista, aqui também no Face. Na noite de hoje, eu estou recebendo, num horário especial, por causa do fuso horário, das obrigações de trabalho da nossa convidada, professora especial, que vem fazer essa apresentação na noite de hoje, fazer esse bate-papo com a gente, aberta, muito aberta a perguntas e as dúvidas de quem estiver aqui, e com um prazer enorme, eu faço essa primeira conexão internacional da gente com o Canadá. Está aqui comigo a Pamela Lima, que está bem distante da gente, né, Pamela? Fala um oi pro Olha, pessoal. bota distância nisso. Oi, boa noite. Aqui é boa tarde, mas boa noite a todos. Nossa diferença de horário é de... São 4 horas agora, mas chegam às 6. Muito bem. E nesse momento você está aí com qual temperatura, mais ou menos? Hoje eu diria que deve estar em torno de uns 15 graus. Está bem sol. Que delícia, né? Tá bem sol, você falando assim, então é sinal que aí quando esfria, a coisa pega, Que né? 15 graus é quente. Assim, hoje está quente. Muito bom. Você está aí no Canadá, né? Esse pontinho vermelho ali no mapa, praticamente na divisa com os Estados Unidos, aqui pertinho de Vancouver, num estado chamado de British Columbia. Falei certinho ou não? Yeah. Yeah! Que bom, que bom. E o Canadá é um país que tem uma grande quantidade da sua população vivendo na fronteira com os Estados Unidos. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria, Pamela, que você dissesse para a gente aqui, primeiro, o que você foi fazer aí? Saiu aqui do Guarujá e foi parar aí no Canadá. Olha, Claro que eu isso é estou uma brincando com boa. você. Essa é uma boa questão. Se tiver alguém assistindo que me conhece há alguns anos, sabe que eu sempre disse que queria vir ao Canadá. Não sei muito bem o porquê, mas foi isso. Eu sempre tive a vontade de conhecer o país. E daí depois, por conta de oportunidades de trabalho e estudo, depois da graduação, que eu me formei em nutrição, eu decidi, junto com meu marido, nós decidimos vir morar no Canadá. E isso já são um pouquinho mais de 3 anos agora. Diz uma coisa, foi muito difícil para você, como brasileira, entrar no Canadá? O Canadá é um país que recebe muitos imigrantes, né? A gente tem, eu acho que dá até para a gente começar falando um pouco sobre isso, né? Você mandou um material muito legal, visual, para a gente colocar aqui, e eu queria começar falando disso daqui, a distribuição das línguas dos imigrantes no Canadá, né? Eu tenho algumas informações aqui que eu coletei para a nossa aula de hoje, né, a população canadense, em 2016, era de aproximadamente 35 milhões de pessoas, teve um aumento de 5% em relação aos números de 2011, de 5 anos anteriores. Cerca de 80% da população do Canadá vive a 150 quilômetros dos Estados Unidos, então tem uma faixa ali na fronteira com os Estados Unidos, de cerca de 150 quilômetros, onde vive a maioria da população do país, né? Você mora numa cidade chamada New Westminster, é isso? Em New Westminster. New Westminster. New Westminster foi declarada a primeira capital da nova colônia da Colômbia Britânica pela Rainha Vitória, em 1859. Ela deu à cidade o nome de uma parte de Londres. Olha que interessante. Dessa nomeação pela rainha, a cidade recebeu seu apelido, que é a Cidade Real. Um ano mais tarde, tornou-se a primeira cidade da Colômbia Britânica a ter um governo municipal. Aí na província, né, no estado da Colômbia Britânica, foi a primeira cidade a ter um governo municipal. Tem um total aproximado de 54 mil habitantes, eu estou falando por você, e o grupo de nativos aí, no grupo de nativos daí, uma pessoa muito famosa que me chamou a atenção, os demais famosos eu não conhecia, não, mas é o Leo Mandrake.
É o mandrake, né? Aquele mole, né? O mandrake. O pessoal falou, não, isso é coisa de mandrake. O mandrake é da tua cidade. Olha que coisa interessante. Olha que interessante. Eu falei, tinha que buscar alguma curiosidade para poder a gente ilustrar essa nossa conversa de hoje, né? No Canadá, as cidades de Toronto e Montreal, que ficam a sudeste, têm cerca de 10 milhões de habitantes, e aí Vancouver e Calgary, que ficam a sudoeste, na região que você está, tem mais cerca de 4 milhões de habitantes, aproximadamente. São essas duas as regiões mais habitadas do Canadá, né? Você está aí do lado dos Estados Unidos, você costuma ir lá, não? Sim, o mais conhecido daqui, que seria o mais próximo, seria a cidade de Seattle, Seattle, e fica mais ou menos umas 3 horas daqui, alguma coisa assim, dirigindo, que é no estado de Washington. E nós costumamos ir lá para passear, mas muita gente costuma ir aos Estados Unidos para fazer compras. E você também vai lá comprar? Olha, não tanto, mas quando eu vou, vale a pena por conta da comparação. Mesmo o dólar americano sendo um pouquinho maior do que o canadense, vale mais a pena na questão do custo do produto. Quer dizer, vale a pena, então, atravessar a fronteira, que nem aqui no Brasil, muitas vezes, para ir ao Paraguai comprar a mesma coisa canadense nos Estados Unidos. Kind of. Olha lá, hein? Cuidado na fronteira, né? Tem que ter cuidado na fronteira. Eu estou brincando com você, mas vamos lá. O nosso tema de hoje, Pamela, você que é uma profissional de nutrição, trabalha na área da saúde, aí no Canadá, e foi exatamente nessa comunicação com você que eu pensei na possibilidade da gente construir uma aula hoje, você como professora, e eu queria te perguntar, olha que coisa, né? Porque tem umas coisas que acontecem na vida da gente que a gente nunca esquece. Tem aluno que passa na vida da gente que é inesquecível. Você é uma delas, né? Você é uma dessas pessoas que eu tive a honra de dar aula com todas as minhas limitações na área de geografia, né? Hoje, inclusive, aqui para você ter uma ideia, né? Essa coisa de política, ela tira o pior das pessoas, né? As pessoas, elas ficam muito nojentas por causa da política. Nojentas mesmo, nojento de nojo, assim, de dar nojo, né? Por causa da política. Hoje aqui teve um interlocutor que ele me mexeu com a minha autoestima, que ele falou assim, tem um político aqui que só vive criticando, vive reclamando e tal. Você sabe que eu, como professor, sempre reclamei, né? Na sala de aula, né? Eu sempre fui um cara de reclamar, de falar, de tal, de brigar com o aluno e tal, e não sei o que, etc. E é da minha natureza, de reclamar, de brigar. Eu sou assim como cidadão, como professor, como político, como qualquer coisa que seja, né? Mas hoje aqui um amigo acabou de me ligar e falou assim, olha, ele falou que você entende de música, entende de poesia, só não entende de geografia. E eu fiquei, caramba, meu Deus, eu não vou nem dormir hoje. Olha só. Eu não vou nem dormir, porque, tipo, eu vou falar hoje com a minha aluna, que se formou aqui no Brasil, está lá no Canadá, trabalhando. Eu tenho alunos com quem eu tenho conversado, que estão estudando na Unesp, na USP, na Unicamp, fazendo diversos cursos, fazendo mestrado, doutorado, mandando material para mim do doutorado que já fizeram, eu não sei dar aula de geografia para o sujeito, entendeu? Por isso que eu falo que político nenhum sabe falar a verdade. Até para falar do caráter dos outros, eles mentem. Não acreditem em político. Duvidem sempre. Isso serve para político de esquerda, de direita, inclusive para mim. Duvida do que eu falo enquanto político, mas não duvida do que eu falo enquanto professor, porque eu sei o que eu estou falando. Por exemplo, hoje não duvidem da Pamela, porque ela sabe o que ela vai falar aqui. E eu queria te homenagear. A minha homenagem é essa daqui. Você lembra desses nomes aqui, ó? Ah! Você lembra desses nomes? Sim, com Então certeza. vamos lá. Eu quero te mostrar isso aqui, ó. Quero ver se você lembra disso daqui, ó. Você lembra disso daqui, não? Sim. Lembra? Então comenta o que foi isso daqui. Olha lá. Foi um trabalho que o nosso grupo. Isso foi no primeiro ano do ensino médio, eu acredito, certo? Em 2011. Então, e nosso grupo fez. Aqueles nomes eram parte. Esses nomes são parte do meu grupo. Ai, que saudade! E nós fizemos essa apresentação sobre as metas do milênio para a aula de geografia.
foram trabalhos em grupo, né? Terminei aqui de compartilhar, vou voltar com você. Era uma singela homenagem, eu queria de alguma maneira te homenagear também a Andressa, a Kimberly, o Rafael, o William e o Walter Blanco, que fizeram esse trabalho com você no seu grupo, para dizer assim, eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço como professor, entendeu? E você está aqui exatamente por causa disso. A gente tem uma convivência enquanto professor e aluno, eu acho que tem que passar mesmo da sala de aula, né? E eu queria te agradecer de coração por ter sido uma brilhante aluna e por ter chegado onde você chegou, porque isso reforça ainda mais a carreira da gente. Eu acho que eu não falo só por mim, eu falo por todos que deram aula para você, pelos teus familiares, que acompanharam você até onde você está hoje, que com certeza estão sempre do teu lado te apoiando, né? Parabéns também para o teu marido, para o teu esposo, que tem uma esposa maravilhosa do lado, uma menina, assim, super inteligente, perspicaz, ativa, enfim. Só tem elogios para fazer para você e, assim, é a minha homenagem, o meu agradecimento por você estar aqui nessa aprendizagem junto comigo, ensinando a gente um pouquinho sobre o que você sabe. Era isso que eu queria te falar. Muito obrigada. Pode ter certeza que todos vocês fizeram e fazem parte da minha caminhada. Eu também tenho muito, muito, muito a agradecer. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho do Canadá, da qualidade de vida no país. A gente tem aqui alguns dados que você mandou, antes da gente entrar na questão específica da doença, né? Tem algumas fotos da cidade onde você vive, né? Conta um pouquinho dessas fotos aqui. Essa foto, na verdade, é de um dos pontos mais altos de Vancouver, que a gente chama de downtown, né? Que seria o centro da cidade. É de eu tenho um prédio que é muito alto, que tem em Toronto também, e esse é o daqui de Vancouver. E aí você pode ver praticamente boa parte do centro da cidade. E ali naquela parte azul, que você pode ver do lado esquerdo, é o estádio daqui, o BC Stadium, que é onde acontecem os jogos e acontecem os shows, os concertos. E próximo dali tem a Vila Olímpica, da Olimpíada de 2011, certo? 2011, 2010, 2011 agora. Acho que é sempre número par, deve ter sido 2010. 2010, 2010. Eu acho que a de 2011 é a de inverno de Whistler. Mas, enfim, ali perto fica a Vila Olímpica. E essa foto de downtown. E a Vila Olímpica eles usaram, depois que terminou a Olimpíada, ela é usada para alguma coisa? Então, boa parte dela se tornou condomínios, e daí isso entra uma grande crítica, porque, assim, inicialmente, os prédios que foram feitos durante a Olimpíada eram para abrigar os atletas, mas depois eram para ser distribuídos para as pessoas com menor renda, porque a moradia é uma coisa que existe uma bolha no mercado imobiliário da grande Vancouver. E esses prédios eram para ser distribuídos para essas pessoas de baixa renda. Mas não foi isso que aconteceu. Grande parte desses prédios foram privatizados, assim eu digo, ficaram na mão das empreiteiras e foram vendidos. Ô, Pamela, o governo tem alguma política, entrando nesse tema que você acabou de falar, tem alguma política imobiliária para tentar baratear o custo de locação, o custo de aluguel nas grandes e médias cidades? Sim, existem políticas e existem também auxílios para pessoas que, enfim, que precisam de auxílio para moradia. Existe muitos auxílios para aluguel, assim também como existe ajuda do governo se você quiser comprar a sua primeira casa, contanto que não seja para investimento. Entretanto, ainda a bolha imobiliária que existe aqui é muito grande, porque o que acontece? Esse investimento que vem, que faz com que aumente o valor, vem de fora. São estrangeiros, principalmente asiáticos, que compram o mercado imobiliário, os apartamentos ou as casas aqui de Vancouver, lá do país deles ainda. E aí isso faz com que
as pessoas de fora comprem esses lugares e aí o preço não abaixa, né? Fica sempre no mesmo valor. E aí as pessoas daqui, que são os canadenses mesmo, muitos não conseguem, por exemplo, comprar, ter a casa própria ou alguma coisa assim. Tem que viver de aluguel, né? Muito provavelmente fundos de investimento imobiliário, né? Estão em todo lugar. Aqui no Brasil está começando a acontecer também, né? É que o déficit habitacional aqui é maior ainda do que aí, né? A gente ainda tem uma realidade social mais complexa, né? E aqui, essa localidade maravilhosa, que rio é esse? Que lago é esse? Eu não sei se aqui é um rio. É um parque, é um lago de um parque que se chama Central Park. Assim como a gente tem o Central Park lá de Nova York, mas esse Central Park é menor e esse Central Park é de verdade, né? Porque o Central Park de Nova York foi construído. Mas essa foto, na verdade, eu só queria mostrar o quão as estações aqui são bem determinadas. Você realmente tem, eu digo na região que eu estou, né? Tem lugares do país que você tem neve 6 meses do ano. Mas aqui na região da Grande Vancouver, você realmente tem o verão, você realmente tem o inverno. Aí é a transição entre o inverno e a primavera. Então você ainda tem neve, mas você vê que já está sol. Muito bom. Uma cidade de quase 55 mil habitantes, aí do lado, né? É pequenininho, né? Eu estava olhando no mapa, são algumas quadras, né? É New Westminster? Sim, Eu mas acho. é assim, a gente conta cidades separadas, mas se você for pensar mesmo, é como se fosse um bairro, né? Sim, Assim, tipo, New Westminster é como se fosse um bairro da Grande Vancouver, porque as cidades são todas muito próximas e todas são ligadas pelo o Skytrain, que seria o metrô, mas ele passa em cima da cidade, ao invés de embaixo. é o aerotrem, famoso aerotrem que aqui em São Paulo tinha um candidato sempre que dizia, né, de fazer o aerotrem inspirado provavelmente em modelos daí. E essa rua, essa esquina, o que a gente tem aqui? Esse é um bairro também de Vancouver Downtown, do centro da cidade, que se chama Granville. E esse bairro na verdade se chama Gastown. E o relógio é a réplica do Big Ben. E esse é um dos bairros mais antigos da Grande Vancouver. Então você acha lá muitas referências a Londres e a rainha, a monarquia em geral. É muito interessante. Muito legal. E aqui tem o pessoal fazendo, parece que é comida, é isso? Esse é o meu mundo. Esse é o Conta, meu mundo. conta o Então, que é isso. como eu disse, eu sou nutricionista, né? E eu vim para o Canadá recém-formada e eu trabalhei dentro de hospital aqui e tudo mais, até que comecei a trabalhar no que a gente chama de nurse home ou care home, que são é um pouco parecido com asilo no Brasil, mas não é a mesma coisa. É Explica a parecido, diferença. mas bom, eu sinto que no Brasil, asilo é o lugar onde os idosos que têm principalmente alguma comorbidade e não pode mais ou ficar por si, ou a família não pode, por algum motivo, ter esse idoso dentro de casa ou alguma coisa assim, esses idosos vão para os asilos, certo? E os asilos no Brasil eu vejo mais como um lugar de cuidado e tudo mais, mas assim, é visto de uma forma como, você está num asilo, você não faz outras coisas, sabe? Eu vejo essa mentalidade no Brasil. Aqui, por conta da população ser muito velha, esse é o motivo pelo qual o Canadá pede que imigrantes venham, muitas pessoas estão em lugares assim, que são as long-term cares, que a gente diz. E dentro das long-term cares, nem sempre são pessoas que têm comorbidade ou que não sei, não pode ficar. Outras pessoas escolhem ir para esses lugares
Porque nesses lugares, elas vão ter alimentação 24 horas, a enfermeira 24 horas, atividades o dia inteiro. E tem uma comunidade, o sentimento de comunidade é muito forte dentro desses lugares também. Então, eu sinto que essas são algumas diferenças. Então, eles têm um tratamento profissional, um acompanhamento profissional. Nem todos, evidentemente, têm comorbidades, ou seja, estão numa situação de dependência de atendimento, eles têm ali uma mobilidade e tal, e tem tarefas, atividades, assim, um centro de convivência, é um lar onde eles convivem e tem atendimento especializado, médico. No caso, você faz um trabalho de nutrição específica para eles, porque também tem cozinha, isso? Fazem a alimentação como num refeitório, é isso? Sim, no lugar onde eu tô, eles moram lá também. E no lugar onde eu tô, é público, né? Eu trabalho o lugar onde eu tô é do sistema público daqui, que é a Fraser Health. E lá, eles moram, então eu tenho 100 pacientes, dividido em 4 níveis. Desde as pessoas que são mais independentes, então pessoas que não têm necessariamente uma comorbidade, até o que a gente chama do mental health, que são pessoas que já têm uma comorbidade, principalmente o Alzheimer, né? E essas pessoas são divididas em 4 pods, que a gente diz, são separadas, e a gente fornece o serviço de alimentação, todo o serviço de enfermagem, tudo mais, e eles moram lá, então tem os 100 quartos, e também tem a parte da limpeza e tudo mais. Eles não se preocupam em alimentar ou limpar ou ter as coisas. Eles têm uma comunidade mais para as atividades. Então, eles se reúnem. Agora não, né? Porque por conta do vírus a gente está todo mundo separado. Mas eles se reúnem mais para as atividades. E aí, no meu lado, seria a parte da cozinha, que é a alimentação, então toda a parte de produção dietética, e as dietas, junto com a equipe da enfermagem e uma outra nutricionista clínica, a gente faz a avaliação de cada paciente. Muito bem, que legal. Tem uns comentários aqui chegando e a gente vai falar um alô para todo mundo. A Lê Escalafobética está mandando um boa noite para a gente. A Lê está já preparando o segundo sarau escalafobético, vai ser no primeiro final de semana de junho. Nós vamos reunir mais de 20 artistas diferentes para a gente fazer mais um sarau online. E olha quem chegou para te dar um alô. Carolina Góes. Brilhante arquiteta Carolina Góes. Boa noite, não poderia perder essa live e prestigiar você, Pan. Sou meio suspeita para falar, esse país é incrível. Incrível, né, Carol? Estou te esperando, Carol. Volta, né? A Beth tá mandando um boa noite, o Orlando tá mandando um boa noite, o Nelson Tobias. O Nelson Tobias é um artista sensacional. Vou trazer o Nelson para a gente fazer uma live aqui também. Tá convidado, meu querido. O Nelson, ele é um cara de luta, mas assim, total. Tem uma história de vida fenomenal e faz um trabalho nas comunidades. Na periferia, em São Paulo, de tentar resgatar crianças e jovens, adolescentes, de uma situação de vulnerabilidade social. Ele que tem uma história muito forte, ligada à violência na sua adolescência, e se recuperou, conseguiu se recuperar. E hoje é mais um que tenta fazer um trabalho para também ajudar a recuperar as crianças da comunidade onde ele vive. Mas vivem sempre numa dificuldade enorme, porque, infelizmente, as políticas públicas daqui não atendem plenamente às necessidades de todos. A Beth está fazendo um comentário, né? Desqualificam, né, Beth? A falta de competência é isso, desqualificar quem tem. Mas a resposta está aí. Vem dando um show, não vem para aula, com temas super importantes, pessoas maravilhosas, grande aprendizagem, são amizades que a gente vai acumulando ao longo da vida e que com certeza representam muito, não só para nós, mas dividir, né? Dividir o conhecimento com todo mundo, isso é maravilhoso, né? Olha, a Dalva está falando que o filho dela vai ao Canadá o ano que vem. Ela depois vai pedir o teu contato, provavelmente para pedir informações, viu, Pamela? Eu acho muito legal, muito bom, né? Angélica Freitas. Oi, Pamela. Oi. A Márcia chegou para falar um oi. E Enseada Lima, boa noite. Meus pais.
Seus pais, olha aqui. Você fala com eles sempre? Conta pra gente. Todos os dias. Você manda um alô todo dia e eles morrem, eles choram de saudade, não? Eles vêm, eles têm vindo me visitar todos os anos, né? Que Eles legal. conhecem mais Vancouver do que eu. Eles dão aquela atravessadinha para os Estados Unidos, fazer aquelas comprinhas também, não? Com certeza. Parabéns para vocês, são pais de uma menina brilhante, viu? Adoro a filha de vocês, ela é sensacional. A Dalva está mandando. Qual foi o primeiro lugar turístico que você quis visitar aí no Canadá? Olha, bom, tinha uma série que eu gostava muito, que se chama, em português, se chama Era Uma Vez. E ela se passa em Stevenson, que é uma cidadezinha, na verdade é um bairro de Richmond, que é uma cidade próxima daqui. E esse era o lugar que eu queria. Assim que eu cheguei, eu falei, não, eu preciso ir lá, porque a série inteira se passa nesse vilarejozinho, né? Porque eu acho que até a Carol Góes, quando ela fez a live, ela falou sobre as casas flutuantes. Eu perguntei para ela, porque ela tinha feito uma postagem e me chamou muito a atenção, porque eu vi algumas coisas sobre construção de casas flutuantes em vários países do mundo. E a gente tem aqui muitas palafitas. São milhares de Sim, pessoas que vivem em áreas alagadiças. E é um enfrentamento difícil porque não se resolve e não vai se resolver. Quanto mais a terra, piora, né? Então eu estava perguntando para ela, Carol, você foi nesse lugar? Eu falei, não, um lugar turístico muito legal. Agora você contextualizando, a pergunta foi sobre isso e ela deu uma aula sobre o tema, né? sim, sim. Então, esse foi o primeiro lugar que eu queria visitar quando eu cheguei aqui, porque eu gostava muito dessa série. Assim, marcou a minha adolescência inteira. E foi muito legal, foi muito interessante. Mas, em geral, aqui no Canadá, tem muitos lugares que a gente assiste em filmes durante a vida inteira. Aqui em Westminster mesmo, muitas séries, para quem assiste Netflix, são gravadas aqui. Isso é muito interessante, é muito legal. Eles têm um birô, né, de filmagem aí, né? Assim, tipo, eles apoiam, incentivam a indústria cinematográfica, né? Gera receita para cidades aí, né? Sim, sim, isso é muito legal. E de alguns anos para cá, os produtores têm preferido vir gravar no Canadá por conta de incentivo e o custo é menor do que gravar em Hollywood. Então, muitas séries e filmes que têm saído nos últimos anos são gravados em alguma parte do Canadá. Eu vou colocar três fotos aqui, três pessoas ilustres do Canadá. A primeira, que é por idade, vamos por idade, né? Elizabeth II, rainha do Reino Unido, e que também é a chefe de Estado aí, né, do Canadá. Sim, E aí ela tem uma representante, né? Quem representa a rainha no Canadá é a governadora-geral do Canadá, uma mulher jovem, né? Julie Payette, sim. engenheira astronauta da Agência Espacial Canadense, as mulheres dominando, né? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante aqui no Canadá, sabe? Não tem muito assim, não vou dizer que não existe, seria demagogia, mas você vê as mulheres em cargos altos e não tem um preconceito, não tem. Eu mesma, eu sou mulher, eu sou jovem e eu tô num cargo de gerência, né? E eu não sinto preconceito por isso. E quem é E esse sou cara aqui? imigrante. Quem é esse cara aqui? Justin Esse é Pierre o James queridinho. Trudeau. Educador, olha que legal. Ele é educador. Político canadense, é o 23º primeiro-ministro do Canadá desde 2015. A coisa aí não é fácil também, né? A política aí Uhum. não é nada fácil, né? Líder do Partido Liberal, ele é liberal, mas é liberal em tudo. O Justin Trudeau é liberal nos costumes, liberal na economia, ou ele é liberal só na economia, mas nos costumes ele é conservador? Não, eu diria que o Trudeau, ele é liberal nos costumes, e isso trouxe muita crítica a ele, ainda tem trazido muita crítica a ele, porque, assim, a outra questão é que
e teve o Trudeau pai, certo? Tipo, o maior primeiro-ministro da história canadense foi o Trudeau pai. Então, todo mundo, assim, de uma certa idade que acompanhou o Trudeau pai compara o que o Trudeau filho tem feito e eles não estão satisfeitos. Então o povo canadense está um pouco triste com a atuação do Trudeau. Porque a imagem dele para fora do país é uma imagem muito positiva, né? Então, em geral, assim, não é que eles estão insatisfeitos de um todo. São alguns pontos, principalmente essa questão dos costumes, sabe? O Trudeau apoia tudo, assim, sabe? Ele não tem muitas restrições. Então o pessoal mais conservador, que são eleitores do pai, provavelmente vem no filho alguém que ultrapassou os limites, vamos dizer assim. Exatamente. E os mais jovens apoiam, então. E é um país que tem muitas pessoas idosas, né? Então lidar com isso não deve ser fácil mesmo, né? Sim. Muito bem, vamos lá. A Angélica está falando que essa moça vai longe, com certeza. Parabéns, professor Walter, por convidar pessoas bacanas. Bacana como você, Angélica, que está aqui acompanhando a gente. E a Carol está te mandando a resposta, verdade. Isso mesmo, aquele lugar é encantador. Com certeza voltarei. Volta sim. Vamos lá, a gente tem um conteúdo muito bacana para você falar. Eu queria que você começasse falando da questão econômica do Canadá. Você trouxe alguns dados aqui. Talvez seja um pouco mais difícil do pessoal enxergar, mas eu fiz também alguns banners, né? Aqui é uma tabela, né? Pamela, essa tabela é a tabela que mostra o quê? Então, eu quis fazer isso para explicar um pouco depois, tem uma imagem também, sobre o custo de vida e a qualidade de vida aqui. Então, essa tabela mostra a qualidade de vida de várias cidades, das principais cidades, na verdade, daqui do Canadá. E aí, ela tem como, em primeiro lugar, Vitória, que é a capital daqui de British Columbia, e o indicador do custo do custo de vida e o indicador da qualidade de vida. A qualidade de vida em Vitória, por exemplo, está em 188, eu acho. É isso e aí mesmo. Depois a gente tem Ottawa, Quebec, Calgary, Kelowna e Vancouver em sexto. Mas a diferença não é muito grande, né? Entre esses grandes centros urbanos aí. Sim. Se você olhar desde lá do primeiro de Vitória até você vai lá para baixo, Toronto e tudo mais, você não vai ter uma diferença tão grande. E aí tem os impostos também, né? Você mandou aqui os impostos. Fala um pouquinho sobre isso. Então, essa é uma das maiores críticas das pessoas, principalmente dos imigrantes que vêm para cá e começam a trabalhar aqui e tudo mais. Porque boa parte, se você for comparar, boa parte do teu salário é imposto. Então, esse é a taxa em cima do teu salário, a taxa federal em cima do teu salário. Então, por exemplo, ali se você faz uma média de 47 mil dólares a 95 mil dólares canadenses por ano, 20% do teu salário vai ser descontado anualmente para imposto. O dólar em torno de R$ 3,97, eu vi a cotação hoje. Então, a gente está falando aí de um salário também de 150, quase 150 mil reais a 300 mil reais. Seria isso, né? Dá uma mordida. A média das pessoas estaria nessa segunda classificação, na de 47 mil a 95 mil por ano, que seria os 20%, tiraria os 20% desse salário. E aí é por isso que as pessoas criticam essa questão da taxação em cima do salário, porque os vizinhos aqui, os Estados Unidos, você não tem essa quantidade tão grande de taxação em cima do teu salário. Entendi. Aqui você tem um mapa que mostra também o valor da hora, né? Aqui a gente tem o valor médio da hora de trabalho, né? Isso, porque
Pode falar. Aqui, geralmente, você tem um salário por hora. Não todos, mas a grande maioria ganha o salário por hora. E você tem o pagamento a cada 2 semanas, geralmente. E aí é uma comparação com os salários por hora de várias províncias. Aqui de British Columbia tá, eu acho que 13,85, certo? Nessa tabela. E eles vão subir agora, 1º de julho, para 14 e alguns cents, eu não lembro ao certo. Mas geralmente o salário aqui é por hora e você recebe a cada 2 semanas, e aí aquela porcentagem é descontada do teu salário a cada paycheck. E eu já pago o imposto na conta mesmo. Aqui você mandou para a gente também o custo de vida, né? Aqui também para mostrar quais são as cidades que têm o maior custo de vida, né? Quer dizer, onde ganha mais, a qualidade de vida é maior, mas também o custo de vida é maior, né? Exatamente. Daí você vê que os 2 primeiros são Toronto e Vancouver, que são as cidades mais conhecidas do Canadá e que é para onde a grande parte dos imigrantes vem, né? Então, são cidades que, sim, têm um custo de vida alto, você ganha para isso, mas você tem um custo de vida alto e o grande problema, como eu falei no início, é a moradia, tem sido a moradia. Isso consome muito do dinheiro, do valor de salário das pessoas, porque compromete a renda para morar e piora a qualidade de vida no sentido de ter acesso a outras coisas. Como é que é a saúde pública, educação pública, ou elas são pagas? Como é que funciona o sistema educacional, o sistema de saúde aí no Canadá? Então, vamos lá. O sistema de saúde, ele é universal, então ele é para todos. Ele é público, mas ele não é gratuito necessariamente. O que acontece? O sistema, ele é, como eu disse, universal e tudo mais, você vindo do nível federal. E daí, cada província tem a sua independência para julgar como vai ser o seu sistema internamente. Então, por exemplo, aqui, falando por British Columbia, que é onde nós estamos, esse ano de 2020, nós não pagamos todos os residentes, né, tanto cidadão quanto residente permanente, não pagam nenhuma taxa para o sistema de saúde, mas geralmente a taxa é de $75 por mês para o casal. Mas nesse ano não se paga, por quê? Porque no ano passado, no ano anterior, a província, junto com o governo federal, eles olharam e eles disseram que eles arrecadaram muito mais do que eles gastaram. Então, foi o suficiente para cobrir o ano de 2020. Então, eles disseram, em 2020, não vai ser necessário que ninguém pague na província de British Columbia, porque a gente tem renda suficiente para ser coberta. Seja por taxação ou, enfim. Que diferença, né? Aqui a gente Sim. só ouve notícia de tem que aumentar imposto porque não vai dar para fechar a conta. Aí o governo local chegou à conclusão de que podia não cobrar para poder e manter a mesma qualidade. E é de qualidade o atendimento, né? Então, assim, só voltando, falando com British Columbia, mas, por exemplo, Alberta, que é uma província aqui do lado, eles geralmente não pagam mesmo. Não paga. Geralmente é free. Mas, Free não, né? Pagou no imposto, né? Eu digo, free não tem mensalidade. É deduzido lá do imposto que todo mundo paga. Mas não existe uma mensalidade adicional. Agora, questão de qualidade. Sim, é de qualidade para atenção básica e emergência. A grande crítica do sistema de saúde canadense é quando você precisa de um especialista. Quando você precisa de um especialista, e não é alguma coisa urgente, vamos dizer que, não sei, você tem, sei lá, uma mancha e você quer
Tem um médico de família, que seria a atenção básica. O médico de família vai fazer análise. Olha, essa mancha é perigosa, então vou te encaminhar rapidamente para o especialista. Ah, não, não é. É uma coisa que pode ser estética ou alguma outra coisa assim. Então, você vai esperar aí pelo menos 1 ou 2 meses para ter acesso ao especialista. E geralmente, como o sistema é universal, você não vai pagar particular para ver um especialista, sabe? Então, essa é uma crítica, o acesso aos especialistas. É limitado em função de uma prévia consulta com o médico de família, quer dizer, ele já tem uma estrutura que vai dando acesso aos especialistas em função de um atendimento prévio. É um filtro dentro do sistema para também não inchar esse sistema. Ele é capilarizado, mas ao mesmo tempo o cidadão ele precisa submeter a uma consulta prévia na parte mais básica. Mas funciona, ainda assim funciona. E remédio? Remédio, você tem, os remédios básicos são cobertos pelo MSP, né? E se você, o MSP é o sistema de saúde aqui de British Columbia. E se você tem alguma doença que seja crônica, também é coberto pelo MSP. Entendi. Diabetes, essas coisas, controle de pressão e tal. Muito bem. E o lugar onde você trabalha? Eu não vou chamar de asilo. Como é que você fala em inglês o nome? Long-term care. Long-term care. Então, esta pousada para pessoas mais idosas, esse ambiente de longa permanência, né? Cuidado de longa permanência, seria isso, alguma coisa assim, né? É sistema público também. As pessoas, elas são indicadas para ir para lá ou elas escolhem, elas optam ir para lá? Então, nesse lugar que eu tô, é sistema público. Então, as pessoas são geralmente indicadas. Se elas optarem, elas também podem optar, mas elas entram numa fila de espera e, claro, que a prioridade vai ser de quem for indicado. Agora, existem lugares, assim como o que eu trabalho, que são privados. E nesses lugares privados, daí eles têm venda de apartamentos, você compra apartamento na Village, e, enfim, funciona de outra forma. Entendi. E aqui eu tenho 2 comentários. O Michael Botelho, o Michael Botelho, live super interessante, parabéns, Pamela. E ele está dizendo assim: quer saber, você teve alguma dificuldade de adaptação? Olha, no início, eu acredito que a maior dificuldade, assim, é a questão do idioma, porque, assim, você vem para o Canadá achando que você vai falar só inglês, sabe? E que todo mundo vai falar inglês perfeitamente com você e que você vai falar inglês perfeitamente também. Mas, quando você chega aqui, tem gente de todos os lugares do mundo. Então, tem os sotaques mais variados. Então, assim como você também, a gente, como brasileiro, nós temos sotaque dividido por região no Brasil, né? Começa por aí, porque mesmo português é dividido por região no Brasil. E quando a gente fala inglês, a gente tem um sotaque. Aí você imagina cada pessoa do mundo com sotaques diferentes. Então, eu acho que para mim, inicialmente, foi a questão do idioma e aí depois a distância da família. Muito bem. Eu tenho aqui agora algumas outras coisas que você trouxe para a gente, antes da gente entrar nos números do coronavírus. Conta para mim isso aqui. Orgulho de ser Canadian. É isso? Canadense. Proud to be Canadian. Então, isso é muito interessante, porque assim, como eu estou dizendo desde o início, o Canadá é um país muito misto, né? Muita gente de tudo que é lugar do mundo. Mas os sentimentos dele, dos canadenses, de pertencer ao país, de pertencimento, de orgulho mesmo, de dizer, olha, eu sou canadense, é tão forte que todo mundo entra no mesmo sentimento, sabe? A gente tem o Canada Day, que é 1º de julho, e a primeira vez que eu participei do Canada Day, para mim foi assim
que compararia ao nosso 7 de setembro aí no Brasil, né? Mas foi muito legal, assim, ver o sentimento de patriotismo, de pertencer, de, sabe, de união, assim. E é por isso que eles dizem True North, Proud to be Canadian. E aqui está falando, 87 dos canadenses com mais de 15 anos têm orgulho, né? Muito orgulhosos, 61, orgulhosos, 26. É muito orgulho mesmo, né? E eles têm também, 90% têm um sentimento forte de pertencimento ao Canadá. E 91% sentem a bandeira canadense como algo importante para a identidade nacional. O que é esse nacionalismo canadense? É um nacionalismo apegado só ao símbolo? É uma coisa assim, estamos prontos para ir para a guerra pelo Canadá? Ou é um sentimento de pertencimento porque eles têm um país que respeita a cidadania deles? Eu acho que é mais um sentimento de pertencimento quanto à cidadania e quanto a você se juntar como comunidade. Assim, agora com a questão do coronavírus e tudo mais, é isso que eu vejo bastante aqui no Canadá, sabe? Não é aquele calor humano como nós brasileiros, como nós latinos, mas é principalmente o respeito com o próximo. E isso é o que vem dos canadenses, né? Por isso que até todo mundo brinca, o canadense só sabe dizer sorry para tudo, pede desculpa para tudo. Mas eles são um povo muito educado. E essa é a marca registrada de ser canadense, né? O Reginaldo está dando uma boa noite para a gente, está dizendo que a honestidade é algo fascinante e para a saúde é muito bom. Eu diria que para a saúde, sistema de saúde, para a educação, sistema de educação, para tudo é muito bom. Faz bem para a saúde ser honesto também, né? Porque você vai dormir com a consciência tranquila e acorda no outro dia muito bem para enfrentar a sua vida, porque não é fácil viver. Eu fico imaginando quem é desonesto ter que acordar no outro dia para viver com aquele peso na consciência. E o Orlando, ele está perguntando para você, o que mudou na sua visão do Brasil a partir da sua experiência do Canadá? Olha, muita coisa mudou, mas eu não vou entrar em política. Mas, quanto à minha experiência pessoal, eu me sinto muito mais um cidadão do mundo, sabe? Cidadão global, assim. E quando eu olho de fora, porque quando você está dentro do Brasil, você julga, mas você julga. É como se você está dentro de qualquer situação. Você julga vivendo aquilo, então você não enxerga o todo. E quando eu saí do Brasil, eu enxergo certas situações no país de uma forma diferente. Do tipo, é por isso que acontece isso, sabe? Tipo, ou isso poderia ser feito de outra forma. E então eu acho que é isso, assim, sabe? Você passa a enxergar de uma forma diferente. Por exemplo, o sistema de saúde. Eu me formei em uma universidade federal. Então, durante a minha graduação, eu tive muito contato com o SUS. E eu fui fazer estágio dentro do SUS, eu fui subir morro, eu fui atendendo as palafitas e tudo isso. E aí, olhando aqui de fora, e agora vendo o sistema de saúde canadense, por exemplo, eu enxergo que o SUS tem muitos pontos positivos. A base do SUS é linda, mas falta a prática. E aí a gente entra em um outro milhões de motivos do porquê isso acontece, mas essa é uma das coisas que eu consegui enxergar vindo para cá. É uma estrutura que no papel é fantástica, tem uma capilaridade enorme, mas peca na execução, né? A execução Exatamente. É muito difícil, né? A gente tem muitos problemas de gestão, problemas políticos, é um país muito descentralizado. O Canadá é um país muito grande também, né? Como o Brasil, né? Mas tem uma centralidade maior de governos, né? Uma divisão territorial menor, né? E a independência das províncias, esse é outro ponto, sabe? As províncias têm que sim responder ao Estado, mas ao Estado, não, ao governo, né? Ao federal.
mas elas têm dependência para tomar decisões. E no Brasil eu sinto que não, os estados, eles têm uma certa independência pelo governo estadual, mas não é a mesma coisa. Aqui a gente tem um problema de gestão na saúde que é bem complexa, porque o dinheiro é mais arrecadado pelo federal, que repassa a menor parte. O governo do estado é o segundo que mais arrecada, que repassa a segunda menor parte. E a maior parte fica com o município, que é quem menos arrecada. Então, o custo da saúde é muito alto e o financiamento é muito pesado para o menor, que é o município. Né? Então, esse é um problema, Sim. além do fato da gente ter uma população que socialmente e economicamente vive numa desigualdade muito grande. Né? A gente tem uma escadaria enorme de concentração de renda lá na base, lá no topo dessa pirâmide econômica, né? Então, poucos com muito dinheiro, poucos com muita propriedade, e aqui na base, muita gente ganhando muito pouco. Então, isso também impacta demais o serviço público de saúde. Né? Não dá nem para cobrar, como você falou, aí, vamos pensar em R$ 75 para cada cidadão mais pobre do Brasil pagar para ter uma saúde de melhor qualidade, seria um bom dinheiro para estruturar o serviço de saúde, mas não dá para eles pagarem, porque você tem muitas famílias que esses R$ 75 é o governo que tem que depositar para eles, senão eles não se alimentam adequadamente, e sem uma alimentação adequada, você sabe melhor do que eu o que acontece, né? Exatamente. Vamos lá, a questão política é muito complicada. Eu queria focar aqui agora nessa outra informação que você traz para a gente, né? É a questão mesmo do orgulho, né? Que fala das mulheres, né? As mulheres são mais orgulhosas de serem canadenses do que os homens? Olha, eu não sei te dizer o porquê, não. De verdade, eu não sei por qual motivo, mas a diferença também não é tão grande, Não é certo? tão grande, mas eu diria que é um pouco pelo teu exemplo, né? Você tá dando um depoimento de Eu que acho que sim. Eu acho que se você olhar, por exemplo, mesmo a representação dentro do governo, se você olhar o quadro de ministros do Trudeau, você vai ver que você tem todas as representatividades lá. E você tem mulheres lá. E eu acho que as mulheres aqui não enxergam. De novo, eu não estou dizendo que não existe, Uhum. mas eu acho que, em geral, as mulheres não têm o sentimento de que eu não posso ocupar esse cargo por eu ser mulher. Você acha que o politicamente correto cabe bem? Porque isso é ser politicamente correto. Ou é exagero esse politicamente correto? Então, alguns dizem que o Trudeau chega a exagerar, porque dizem que ele força o politicamente correto. Então, chega a ser um pouco chato, sabe? É tipo, tudo tem que ser politicamente correto. Isso é a crítica de algumas pessoas. Mas eu acredito que não, assim, sabe? Eu não acredito que seja o excesso. Eu acredito que é o que deveria ser, sabe? A gente não deveria se preocupar com assumir ou não cargo, poder ou não trabalhar por conta do seu gênero. Muito bem. A gente tem agora os números, né? Eu queria que você falasse um pouco dos números inicialmente, depois de como é que está o cotidiano em função da doença, da Covid-19, essa pandemia do coronavírus. A gente vai entrar agora nessa questão mais específica, né? E a gente tem aqui alguns números que você trouxe. Aqui a gente vê, eu sei que fica um pouco em cima, né? Mas a gente tem um número de casos, né? Total, número de casos total, até dia 4, né? Você me mandou isso ontem. Isso. Total de mortes, pessoas recuperadas e o total de casos ativos ainda em tratamento. É um pouco isso. E aqui dividido por províncias, né? O Canadá passou de 50 mil, é isso? São 50 casos? Sim, mas aí o que eu queria trazer bom, nosso primeiro caso foi em janeiro, que foi lá em Ontário, né, que é uma outra província. E aí, depois disso, nós tivemos o primeiro caso aqui em BC, lá no final de janeiro. E como você pode ver na imagem, BC está em torno de 2.000
e passou os 2.000 casos confirmados aqui em BC. E daí, hoje, antes de começar o vídeo, eu estava lendo uma notícia, e hoje foram confirmados somente 8 novos casos na província inteira de BC. Mas, se você olhar Ontário e Quebec, eles estão... Quebec tem mais de 32.000 casos. E Ontário tem mais de 17.000 casos. E hoje foram confirmados mais 400 casos. O porquê? Aqui em BC, quando teve o primeiro caso, a reação da ministra da Saúde, que é a doutora Henry, ela foi muito mais rápida do que a reação das outras províncias. Então, a recomendação para que as pessoas ficassem em quarentena e a paralisação dos serviços não essenciais foi muito mais rápido aqui em BC do que nas outras províncias. Então, por isso que aqui a gente está abaixo de 3.000 casos, enquanto Ontário está acima de 17.000 casos. Então, é uma diferença muito grande. E a outra questão é Quebec, por exemplo, quando Quebec começou, nós já tínhamos começado. E aí, quando Quebec estava lidando com os primeiros casos, foi quando teve o retorno do break, porque ele tem o spring break, que seria um recesso, e aí as pessoas retornaram principalmente da Europa, porque Quebec é o lado francês do país, né? Porque a segunda língua do Canadá é francês. E Quebec é o lado francês. E as pessoas estavam retornando principalmente da Europa para Quebec. E então, alastrou muito rápido. E aí, as medidas foram tardias também, comparado com, por exemplo, BC. E como é que estão as medidas na unidade de saúde em que você trabalha e nas ruas da cidade? Tem alguma política de isolamento mais rígida? As pessoas, elas respeitam esse distanciamento social necessário? O uso de máscaras está sendo pedido? O sistema de saúde local, vocês estão com algum tipo de risco de colapso? Porque nos Estados Unidos, embora seja Nova York, está do outro lado, né? Está na costa atlântica, na costa leste, a situação é caótica. Aí, para o lado aí vocês estão do lado de Washington, né? Estado de Washington, né? Para o pessoal não confundir. Não é Washington DC. E como é que está essa questão? Porque para a gente aqui, a gente está vivendo o seguinte dilema: a curva aumenta, é uma curva exponencial de crescimento bastante acelerado, né? Dobrando o número de casos a cada 10 dias. A gente está muito preocupado com isso. O isolamento, em alguns lugares, já chegou a lockdown, já tem cidades tendo que pôr todo mundo para dentro de casa e tal. Em alguns lugares tem decretos de flexibilização de isolamento, falando para as pessoas poderem voltar. Enfim, o Brasil está vivendo uma situação bem complexa. E aí, como é que é? Tem uma unidade? Assim, o governo central diz uma coisa, os governos provinciais seguem essa linha, ou cada um por si, mas está dando certo? O que você está percebendo aí? Então, como eu disse, depende muito das províncias, né? Assim, o governo central sim dá orientação, mas cabe à província tomar a decisão. Então, aqui em BC, inicialmente, foi total lockdown. Assim, só saía para trabalhar, por exemplo, quem realmente precisava, que são os essential workers, e que é o pessoal da saúde, o pessoal da segurança pública, o pessoal que entrega comida, que trabalha em supermercado, que não pode parar. Essas pessoas ainda estavam trabalhando. Agora, o resto das pessoas começaram a trabalhar de casa e os restaurantes fecharam, todos os lugares que acumulavam uma maior parte de pessoas fecharam, até mesmo as igrejas, as missas não aconteceram mais, ou se aconteceram, eram com um grupo bem limitado de pessoas. As pessoas, em geral, usam máscaras nas ruas, e em todos os lugares
tem a recomendação de manter a distância e tudo mais. E aqui, acho que o Canadá em geral, você tem muitos parques ao ar livre, o contato com a natureza é muito grande. E quando começou, esses parques também foram fechados, assim, tudo foi fechado. Aqui em BC, aos poucos, eles abriram alguns parques, por exemplo, porque as pessoas estavam em casa, não faziam nada, e aí começou a preocupação também com a saúde mental. Então, abriram alguns parques e assim foram caminhando, mas sempre com restrições, e esses parques passaram a ser. Sempre tem guardas ou alguém vigiando para que seja mantido as recomendações. Mas, em geral, as pessoas respeitaram e elas ficaram em casa e a gente ainda não voltou ao normal, mas e também não tem muita, assim, agora a BC está reduzindo os números de casos por dia, então a previsão é que talvez até o final agora de maio algumas coisas possam retornar, mas a gente está falando sobre o new normal, né? Porque a gente não, nada vai voltar a ser normal como era antes. Vai ser uma nova forma de normalidade. E nessa nova forma de normalidade, Pamela, nesse momento, o que está abrindo aí? Tem algum restaurante? Nada, né? Sem nem pensar restaurante, né? Tá tudo mesmo Então, fechado. Loja de os roupas, shoppings. O que abre hoje? os mercados abrem. Assim, como eu disse, hoje, como os casos reduziram, a província não determinou que tudo fechasse. Não foi uma lei, tipo assim, se não fechar, você vai ser multado. Foi uma recomendação, inicialmente. E tudo fechou, tudo seguiu. E os restaurantes, por exemplo, fecharam e essas pessoas dos restaurantes perderam emprego. E aí isso foi uma grande preocupação. Mas aí o governo entrou com auxílio, né? Falar Não disso só para os aí? restaurantes. Vamos falar Oi? disso? Vamos falar rapidamente disso? Porque você mandou para mim aqui, depois eu fui pesquisar lá também, um plano de responsabilidade econômica, de resposta econômica, perdão, do governo, né? Está no site aí, né? Uhum. Disponível. E eu coloquei fiz uns bannerzinhos aqui. Gente, está aqui em inglês, eu vou tirar da frente, porque aí a gente aparece, né? Às vezes vem a Pamela e o que tá lá. Eu vou colocando nos banners mais ou menos o que está lá, né? E você vai complementando, né? Está dizendo assim: ó, o governo do Canadá está adotando ações imediatas, significativas e decisivas para apoiar canadenses e empresas que enfrentam dificuldades como resultado do surto global de Covid-19. Acho que eu traduzi certinho, né? Uhum. Vamos lá. Dentro do plano, gente, olha que coisa. A gente, é um plano enorme, extenso. A Pamela separou algumas Uhum. coisas. A primeira delas, a reposição temporária de salário para trabalhadores essenciais de baixa renda. Você estava falando sobre isso. Quem perdeu o emprego dos restaurantes, aí o que aconteceu? Então, o governo está pagando cerca de $2.000 por mês para essas pessoas. Elas podem aplicar e elas vão justificar, bom, eu perdi o emprego, mesmo que elas tenham perdido só temporariamente, que é o grande caso, né? Que são os layoffs. E essa pessoa vai justificar e tudo mais, e aí o governo liberou o acesso a até $2.000 por mês. Eu acho que são 5 meses, né, de benefício. São 4 meses, up Quatro to meses. 4 months. Uhum. 4 months. E aqui também aumento do benefício infantil do Canadá. É o que? É uma bolsa que dão para as crianças, é isso? Então, normalmente existe esse incentivo quando você tem um filho, tanto assim, existe um incentivo para o seu primeiro filho, e aí depois, quando você tem outros filhos, vai fazendo uma escadinha. E depende também da idade da criança. Então, até tantos anos, essa é a quantia, de tantos a tantos anos é aquela quantia, e assim vai. Esse auxílio existe normalmente, e é para todo mundo. E Mas agora, agora, por conta do Covid, teve o aumento, porque muitas pessoas não podem trabalhar
E aquelas que ainda podem trabalhar, elas precisam que essas crianças estejam em lugares seguros. Então, essa é outra coisa também. As creches, por exemplo, e as escolas estão fechadas. As escolas estão tendo aula online e as creches estão fechadas. Mas, se você é essential worker, por exemplo, se você trabalha na área da saúde, existem creches que são núcleos em cada cidade, dependendo do bairro que você mora ou da região, para abrigar essas crianças dessas pessoas que não podem trabalhar. Mas tanto quem pode ou não pode trabalhar recebe esse aumento no benefício de cada criança. Lembra muito o que está acontecendo na Inglaterra. A Cláudia, a professora amiga nossa que está morando lá, que não quis, ela falou que não é boa para fazer lives e tal, mas ela falou a mesma coisa, né? Ela também é professora numa escola e disse o mesmo que você falou. Algumas escolas estão abrindo para recepcionar apenas os filhos dos trabalhadores da área da saúde. É uma preocupação também para que eles possam fazer o trabalho deles e ter com quem deixar as crianças, enfim. Tem todo um pensamento em que a coisa funcione e que tenha qualidade de vida para as crianças, para os pais e para os pacientes que precisam desses profissionais atuando sem preocupações, porque é uma sobrecarga, né? Muito emocional, muito grande. Uhum. Pagamento de crédito de imposto sobre bens e serviços especiais, e tem mais coisa aqui, ó. Tempo extra para registrar declarações de imposto de renda, então adiaram o pagamento do imposto de renda, e adiamento do pagamento de hipoteca. Sim. Bom, o imposto de renda, eles adiaram para julho, se eu não me engano, porque geralmente acontece no começo do ano. E o pagamento de hipoteca, que é o mortgage, caso você perca o seu trabalho ou você tem horas reduzidas por algum motivo, se você não está tendo a sua renda que você normalmente tem, você pode justificar e você adia o pagamento da sua hipoteca pelo tempo que for necessário. Entendi. Aqui eu tinha colocado o que você já falou, né, dos $2.000 a cada 4 São semanas. canadenses, não americanos. Né, eu coloquei americanos aqui, desculpa. Dá quase R$ 4 e o dólar americano está quase R$ 6, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Aí você também mandou para mim uma imagem aqui falando de como que os canadenses estão lidando, né, com a Covid. Essa é, por exemplo, tem a preocupação dos canadenses, né? Por exemplo, 84% estavam preocupados com o overloading do sistema, que é o sistema de saúde não aguentar esses casos, né? E 54%, por exemplo, estava preocupado com os familiares, 36% com eles mesmos e 32% com o estresse de ficar em casa. Bom, em geral, por exemplo, no meu caso, eu diariamente preciso lidar com os pacientes, que muitos têm comorbidades, não todos, mas muitos têm. E agora nós estamos em lockdown, então os familiares não podem visitar. Então, eu acho que isso exemplifica muito essa preocupação nesse gráfico que a gente mostrou quanto ao estresse, porque você pensa, você tem um familiar que é idoso, que tem, vamos dizer, que tem uma comorbidade, você geralmente visita essa pessoa semanalmente, ou algumas pessoas diariamente, e aí vem um vírus que um dos maiores grupos de risco são os idosos, e aí simplesmente você não pode nem ter contato com essa pessoa. E aí nós que somos profissionais da saúde, que estamos por trás disso, a nossa preocupação é com o paciente, com o familiar, para dar informação para esse familiar, para essa pessoa ficar tranquila. E nós temos também os funcionários. Porque, por exemplo, no meu caso, eu cuido do setor de alimentação, então eu tenho os meus funcionários que fazem toda a parte da comida mesmo, serviço de alimentação. E essas pessoas, elas também têm famílias, elas vão para casa, elas têm filhos, elas têm famílias. Então, todo mundo tá meio que preocupado com todo mundo, sabe?
E eu acho que isso fez com que a população em geral respeitasse, porque eu vejo isso neles aqui. É um estresse para todos, mas você vê, o nível aí estava bem alto, 86%, com a preocupação com o sistema de saúde ficar overload, porque eles pensam, bom, se o sistema de saúde não aguentar, quem tem alguma doença, por exemplo, se você precisar do sistema de saúde por algum outro motivo que não seja o Covid, você não vai ter o acesso, porque tá tudo muito lotado. Então, eu Teve acho. alguma manifestação aí pedindo o fim do isolamento, coisa assim, não? Essa última semana tiveram, quer dizer, no final de semana anterior e nesse que passou, tiveram, cada final de semana teve uma manifestação. Aqui em BC, que agora que os números estão indo para baixo, as pessoas estão dizendo que não precisa mais ficar em casa. Então, essas pessoas foram para a rua, e é um grupo pequeno de pessoas, mas foram, dizendo que era para tudo voltar ao normal, que a economia deveria voltar ao normal, que as pessoas estão sendo mantidas em casas porque o governo quer. Entendi. Então, sim, existe, mas não é a maioria. Aqui tem uma coisa da pesquisa que me chamou muito a atenção, que é isso aqui, né? Quem aumentou o consumo de álcool? Os que têm entre 15 e 49 anos, 20% aumentaram o consumo de álcool, e as pessoas com mais de 50 anos, 7% aumentaram o consumo de álcool, dá uma média de 14% de aumento no consumo de álcool nesse período. É uma preocupação também, né, Pamela? O sistema de saúde já está fazendo campanha quanto a isso, tipo, né? Porque as pessoas estão em casa, então eles estão fazendo campanha, principalmente na TV, falando sobre isso, sobre o aumento do consumo de álcool por essas pessoas que estão em casa. E isso é uma preocupação muito grande, porque pode levar ao alcoolismo e outras situações, né? Também tem outras questões que é a saúde mental, depressão e tudo mais. Muito bem. Eu tenho aqui ainda alguns comentários. Nós estamos caminhando para a reta final dessa nossa conversa, dessa nossa aula. Uma professora maravilhosa, brilhante. Parabéns pela aula que você está dando aqui. Eu queria colocar os comentários das pessoas que estão mandando para a gente. A Ale está perguntando se você sofreu preconceito por ser brasileira. A Dalva está agradecendo pela partilha, e também está perguntando como caminha a educação por aí. E, Angélica, como você sente a solidariedade entre os brasileiros que vivem no Canadá? Eu acho que dá para você responder a essas três questões, né? E tem aqui um comentário do Michael, do Michael. Tomara que um dia o Brasil chegue a esse ponto, que as mulheres tenham a liberdade de ocupar os melhores cargos, fazer o que bem entender, sem julgamentos. E a Beth, veja a diferença, agora que está mais controlada a contaminação, estão protestando. Aqui estamos no auge, querem ir para as ruas. Aqui nós nem chegamos no auge ainda. É muito triste, né? Vamos Vocês lá. estão bem longe. Bem longe do Mas, auge, né, Pamela? bom, quanto à discriminação e à comunidade brasileira, bom, eu não senti discriminação por ser brasileira, não, mas eu acho que eu senti mais discriminação dentro da comunidade brasileira, o que é um pouco triste, mas assim, em geral a comunidade se apoia, mas tem alguns casos dentro da, assim, já respondendo as duas perguntas, né? Tem alguns casos dentro da comunidade brasileira que é um pouco triste, sabe? A pessoa vem para cá e meio que esquece de onde veio, assim, sabe? E eu acho que eu sofri mais preconceito vindo da comunidade brasileira em si do que do mercado de trabalho, por exemplo. O mercado de trabalho é a única coisa que eu diria que eu senti, mas não por ser imigrante, foi a idade. Por, assim, eu ouvi algumas coisas de tipo, nossa, você é tão nova e já tá nesse cargo, sabe? Nossa, mas será que você tem que comprovar que você é competente para assumir aquele cargo, sabe? Porque por causa da sua idade, mas não por ser brasileira.
E a gente tem uma segunda pergunta que foi feita para você, essa é em relação ao preconceito, né? A solidariedade, eu acho que você também já respondeu, que se você sentiu com a comunidade brasileira essa dificuldade, queria que você falasse rapidamente, se você tiver condições, conhecimento e A achar que educação. consegue, sobre a educação. Sim, Como é então, que é a educacional aí? a educação aqui em geral, a educação de base em geral, é pública e de qualidade. E aí, quando a pessoa vai para o ensino superior, são as universidades privadas. Por mais que a universidade, voltando, existem universidades privadas e universidades públicas, mas as universidades públicas não são gratuitas. Não que no Brasil seja, porque no Brasil a universidade pública não é gratuita. Mas o que eu quero dizer é, nas universidades públicas aqui, você paga mensalidade, assim como na universidade privada. Mas Entendi. ambas são de qualidade. E a educação primária, a educação básica? Como você falou aí, a questão mesmo das creches, a questão das escolas primárias, como é que funciona isso para as famílias, né? Tem um incentivo, mas também tem escola, tem creche, a qualidade é boa. Sim, sim. O ensino público em geral, que eu disse ensino básico, né? Mas assim, desde o início, a qualidade é boa. A única questão aqui que seria, por exemplo, quando antes da criança iniciar a escola, que seria a creche, né? Nisso tem muitas pessoas dizem que não tem número suficiente, não tem vagas suficiente no sistema público para creche. Então, tipo, tem pessoas que ficam na fila durante um bom tempo para conseguir acesso. Mas depois disso, no sistema em geral, ele funciona assim. Muito bem, muito bem. Tem mais um comentário aqui, chegando. A Carol. Acredito que essa situação afetou ainda mais pelo fato de ser primavera-verão aí no Canadá, período em que todos esperam para sair às ruas, já que o inverno é bem rigoroso. Realmente tem isso, né? É uma questão psicológica também, né? Afeta Sim, muito. Você ouviu? sim. Então, essa questão que a Carol levantou, realmente, porque assim, nós ficamos 3 meses, vai, mas aqui em Vancouver, eu diria 1 mês e meio de um inverno mais rigoroso, assim, apesar de que Vancouver chove muito. Não neva muito, mas chove muito. Mas, enfim, quando chega a primavera, todo mundo quer sair, todo mundo quer ir para os parques, todo mundo quer tomar sol. E então isso realmente trouxe aquilo de nossa, nós estamos presos dentro de casa, né? E aí é onde entra a questão da saúde mental. Muito bem. Pan, muito, muito, muito boa a aula. Assim, eu estou muito feliz, né? Como eu te falei no início. O que você trouxe para a gente de informação foi extremamente rico. Eu acho que faltando só uma imagem que eu não queria perder. Desse país multicultural, um país que incentiva a imigração, que trabalha com uma verdade, né? Eu até coloquei aqui, né? Trust is expensive, exatamente porque é mesmo, né? O Canadá é um país de imigrantes, né? O Brasil também é. O Brasil recebe muito mal os imigrantes, infelizmente. Os Estados Unidos, recentemente também, não só neste governo, não é de agora, vem de algum tempo já também negando esse seu passado, né? Um país que se construiu na imigração. E no Canadá, não é um pouco diferente dos Estados Unidos, apesar de não ser esse mar de rosas, né? Que muita gente imagina daqui, tem todas as dificuldades de adaptação, de chegada, não é fácil para ninguém que chega aí, com certeza. Você deve ter dormido muitas noites preocupada com tudo, enfim. As decisões são difíceis, mas olha lá, que país multiétnico, né? As línguas, né? Eu acho muito interessante, até os termos em inglês, evidentemente, faz um pouco de diferença na hora que a gente vai olhar, mas aí você vê aqui, né? 7 milhões e 300 mil pessoas falam uma língua imigrante, uma língua estrangeira em casa, né?
Tem umas línguas Sim. que são comuns aí, né? Eu coloquei aqui Tagalog, Punjabi, Tagalo. Tagalog, Punjabi, Urdu, me corrija, tá? O Tagalog é a língua filipina, isso? Isso. Punjabi e Urdu são línguas que os paquistaneses, indianos e iranianos, Isso. os persas, é isso? Isso. Também? Muito bem, olha lá, quanta gente fala língua estrangeira no Canadá, é muita gente, né? Sim. 21% da população canadense, né? E cresceu Exatamente. entre 2011 e 2016, cresceu quase 15% o número de imigrantes no Canadá. E o canadense, como você falou no início, né, só retomando isso, tem esse sentimento de patriotismo. Você se sente canadense, um pouquinho canadense hoje já? Sim. Tem a bandeirinha canadense Eu está acho aí em que, casa? Como é que é? olha, não tá aqui do lado, mas tem. Não, mas assim, o que eu acho é que por conta daquele sentimento de pertencimento que eu estava discutindo, eles recebem, claro assim, não entrando na parte econômica, né, na necessidade do país de imigrar, assim, não falando de nada disso, falando só do sentimento da nação, eles recebem esses imigrantes de uma forma aberta, assim, sempre que eu vou viajar, ou até não, assim, até aqui nos Estados Unidos, quando eu cruzo a fronteira, eu sinto muita diferença no tratamento com o imigrante que eu sinto aqui, estando aqui no Canadá, e nos Estados Unidos, e é próximo, assim, eu só cruzo a fronteira. E os indígenas, a gente não falou desse tema, eu tinha separado aqui algumas informações sobre os indígenas, né? As comunidades indígenas também estão sendo atendidas nesse plano de emergência que o governo preparou, né? As comunidades indígenas têm lá um programa de apoio para as necessidades deles em saúde pública, também tem um programa de tornar mais acessíveis, né, mais baratos, e os produtos de higiene pessoal, os alimentos básicos, né, para assegurarem a alimentação de qualidade, porque os indígenas são os mais pobres no Canadá. Em geral, sim. Eu não vou afirmar, tipo, eles são, mas o que acontece é que são comunidades mais afastadas, ainda são. E também, além disso, por conta da história e literalmente do massacre que aconteceu à comunidade indígena vindo por conta dos ingleses e tudo mais, por conta da história, eles são uma comunidade que fica à margem da sociedade. Então, sempre é uma comunidade que vai precisar de auxílio, além da questão da droga, que é uma questão que a gente não entrou, mas a comunidade, principalmente indígena, foi e é muito afetada pelo consumo de drogas, o que faz com que eles se tornem moradores de rua e outras coisas. E a população abraça políticas públicas. Eu sei que o Canadá tem políticas públicas para essas comunidades. A população apoia isso ou tem uma resistência muito grande a esse pagamento, entre aspas, dessa dívida histórica que o Canadá acumulou com essas populações? Então, aí entra o politicamente correto, sabe? Em geral, a população aceita. Em geral, a população aceita por ser o que é o politicamente correto. Mas existem críticas, principalmente dos conservadores, que dizem: mas por que eles têm mais direito ou eles estão recebendo o fruto do nosso trabalho, sabe? Tem lá aquela tabela do wage que nós apresentamos, vamos dizer lá, 20% é descontado do seu wage, isso vai para várias coisas, inclusive para esses programas sociais. Então, algumas pessoas dizem, olha, mas como assim? Como assim tá indo para eles? Ou como assim tá indo para programas para usuários de droga? Ou, enfim. Entendi. Pamela, chegamos ao final da nossa aula. Eu queria muito agradecer a você pela presença, pela disponibilidade do seu tempo, numa semana extenuante de trabalho. Terminou aí o seu expediente e logo já se conectou com a gente aqui. Essa diferença de fuso horário, a gente está chegando aqui nesse momento 10h23 da noite, praticamente. Você está aí agora, o quê? São 6 e 18 e 22. 26. Vai agora
cuidar aí das suas coisas para se preparar para amanhã, né? E a gente aqui está terminando a noite. Eu queria muito te agradecer, te desejar tudo de bom, que dê tudo certo para você, né? E te convidar para outras oportunidades, para a gente fazer outras conversas. Foi extremamente agradável, muito rica a conversa. Você está de parabéns. Assim, não tenho o que te falar, né? Muito obrigado mesmo. A Angélica está mandando um boa noite. E é isso. Eu queria que você desse aí também o seu boa noite para todo mundo que acompanhou a gente, que vai acompanhar, porque depois essa nossa aula ela vai estar lá no meu canal do YouTube, e eu disponibilizo isso para os alunos. Você sabe que eu vou ficar falando para todo mundo. Vai lá, assiste a aula da Pamela, Canadá, vai ter trabalhinho para fazer, vai lá assistir, você sabe, né? Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou, foi muito legal, foi um bate-papo muito legal. Muito obrigado, professor, pelo convite. Se alguém quiser conversar sobre alguma outra coisa, sobre o país ou tudo mais, pode me chamar no Facebook. E é isso. Tenha uma boa noite. Muito obrigado. Tá entrando só um último comentário aqui. De quem? Manda uma boa noite especial para eles, que eles estão te acompanhando aqui. Beijo, mãe. Beijo, pai. Beijo, Pati. Um grande abraço para todos, gente. Amanhã a gente volta. Amanhã tem um convidado especial. É óbvio que eu podia ter escolhido qualquer advogado para vir aqui, mas eu chamei quem? O meu irmão, Dr. Wanderson Luiz Batista de Souza, advogado, professor universitário, que vem amanhã para uma live especial em que vamos falar sobre a pandemia e seus aspectos jurídicos. Você tem alguma dúvida sobre questão jurídica, legalidade, em relação ao momento de pandemia que nós estamos vivendo? Vem para a aula amanhã. Amanhã voltamos para o nosso horário habitual, 18h50, aqui na página do Facebook Prof. Walter Guarujá, e no perfil do Facebook também, Prof. Walter Batista. Tem mais gente mandando parabéns, tem mais gente mandando tchau. Aqui a Daniela mandando parabéns e obrigada. A gente tem a Edna agradecendo, falando que foi uma ótima live, graças a você, viu, Pamela, que foi ótimo. Parabéns da Beth, bate-papo maravilhoso, obrigada. Concordo, né? Todos vocês que acompanharam estão de parabéns também. Muito obrigado. Galera, com certeza, amanhã a gente volta. E essa semana eu tenho uma programação extensa, viu, Pamela? Eu tenho amanhã live, tenho quinta-feira live, tenho sexta-feira live, e tenho sábado 2 lives. Uma de manhã, que é uma live especial. É um Vem Pra Aula, Vem Enem! Vão estar comigo aqui, professora Tayara, de matemática, professor Pedro, de química, vai estar aqui o professor Franklin, o professor Orlando, de português, vai estar aqui o professor Mariano Ciccone, de biologia, vai estar com a gente aqui uma galera, o Wendel, de história, enfim, vai ter uma galera de peso para falar do Enem. Nós vamos estar falando Vem Enem, no Vem Pra Aula, sábado às 10h50 da manhã. E no sábado, às 17h50, a gente tem olha, já estou até me perdendo aqui, né? A gente tem uma outra live que é específica da área cultural. Eu vou estar com o Marco Velho Monge, que é um músico aqui do Guarujá, que vai estar fazendo composições próprias, cantando músicas de outros autores, de outros compositores. A gente vai estar falando de música, a gente vai estar falando de sons, poesias e prosa. Sons, versos e prosa. É o nome da live de sábado à tarde. Então, sábado tem uma de manhã, que é o Vem Enem, e depois tem outra tarde, que é o Momento Cultural. Já que não dá para a gente ir para a rua, que a gente está em isolamento, a gente produz conteúdo por aqui. Um beijo para você, um grande abraço para todo mundo. Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência, e tem uma novidade, um encerramento novo aqui, ó. Tchau, tchau, e até amanhã.